Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, sábado, dia 12, dia dos namorados. Olha aí. Bom dia, Grazi. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Mauro. Oi, Adriana. Tudo bem? Rosana, tudo bem? Bom dia, Maria. Oi, Úrsula. Que bacana ter vocês aqui. Oi, Pati. Essa é a Natália Terra com O Que Você Faz, uma Mato Grossense. Está estreando na MPB. Eu gostei da batidinha dela. Bom dia, Ana Tereza. Tudo bem? Olá, Silvia, Ju, Cris, Conceição. Que beleza. Todo mundo por aqui no Despertando com o Dharma. Então essa aí é a Natália Terra. Balancinho bom, né? As músicas novas da MPB, assim, tem que valorizar. Sim, hoje tá frio aqui. Tá 7 graus. Mas agora eu fiquei com calor. Então eu vou tirar essa manta aqui. Porque eu estou tomando chimarrão já há algum tempo. E o chimarrão, ele esquenta muito. Mas vamos lá. E essas golas vão me sufocando. Não gosto de me sentir preso. O mundo poderia ser diferente. Com o Norman Fischer, Zoketsu Norman. E aí a gente está aqui na página 176. Então ontem a gente estava falando sobre Vipassana, que é uma forma de ver, uma técnica. No budismo clássico, o conteúdo desse insight, vamos continuar então? São as 3 características da existência. Então, no budismo clássico, que é no Theravada, né? Impermanência, ausência do eu e insatisfação. Frequentemente traduzido como dukkha, que é a palavra em Pali. As 3 se relacionam tão intimamente que são quase a mesma coisa. Onde quer que você veja uma, vê as outras. Esse é o grande negócio. Impermanência é um fato de conhecimento comum. As coisas existem por um tempo, mudam e eventualmente desaparecem. Então isto é, aquilo é. E aí o Buda vem nos dar esse ensinamento da originação interdependente. O longo discurso budista sobre a impermanência inclui, mas vai além desse O longo discurso budista sobre a permanência inclui, mas vai além desse pensamento simples. Se as coisas mudam como sabemos que elas o fazem, quanto tempo elas existem num estado particular até que mudem? Bonito, né? Um ano, uma semana, um dia, uma hora, um minuto, um segundo? Não. Logicamente, certamente, não pode haver um intervalo de tempo durante o qual algo permanece o mesmo antes de mudar. Apesar de não parecer que você mudou desde ontem, você mudou. Mesmo que imperceptivelmente, você mudou em todos os momentos ontem e está mudando em todos os momentos hoje. A mudança está acontecendo constantemente, não em saltos súbitos, mas ao longo do tempo, como o tempo. Então, o tempo é mudança. Um momento substitui o próximo. O desaparecimento de um momento e o surgimento do seu sucessor acontece suavemente, sem interrupções. A única maneira possível disso acontecer é esse momento e o próximo surgirem e desaparecerem ao mesmo tempo. Nossa percepção comum afirma que isso é impossível, mas budistas pensam há milênios que nossas percepções comuns são incorretas.
porque vivemos tendo como base noções profundamente incorretas. Sofremos. Essa é a primeira questão sobre a qual precisamos ter um insight. Bom dia ao pessoal que chegou agora. Já estamos lendo sobre a impermanência. De Rosana, Mari, Laura, Gorete. Ó, Gorete, sobre o que nós conversamos hoje sobre impermanência na mentoria ontem. Depois tenta ouvir o início ali. É muito bacana esse início dele aqui. Muito legal mesmo. Se as coisas surgem e desaparecem ao mesmo tempo, o que é o eu? Não podemos ser as criaturas permanentes que pensamos ser. Identidades coerentes com características pessoais e atitudes que continuam apesar de todas as mudanças de nossas vidas. À luz da impermanência radical, o ser como o conhecemos se torna impossível. Apesar da ilusão da continuidade certamente existir, deve haver algo mais, ou menos, que não estamos vendo. Precisamos do insight sobre isso também. Finalmente, sofrimento ou insatisfação, as coisas serem fundamentalmente vazias. É a experiência que sempre temos, mesmo quando pensamos que não temos. Quando confundimos o falso mundo das nossas noções com o mundo que realmente existe. Tentar manter as coisas sólidas e seguras no mundo em eterna mutação é uma proposta frustrante. Então, tornar permanente aquilo que é impermanente. Por isso que nós sofremos. E a gente não tem a noção de que a gente não está olhando que as coisas surgem, se realizam e se dissolvem. Porque a gente olha para um contínuo, né? A gente olha para uma existência única. Mas a gente tem que olhar a cada momento as coisas surgindo e desaparecendo. E quando a gente faz a prática de Vipassana, tu vai olhar o surgimento e desaparecimento das coisas no microcosmos, não no macrocosmos. No microcosmos significa tu olhar as coisas num ponto assim focal, sabe? Não num grande aspecto aberto, assim, um campo aberto. Então, quando tu vai olhando as coisas surgindo, desaparecendo, tu vai entendendo isso. E vai entendendo. E a mente vai ficando cada vez mais afinada, ela vai compreendendo isso, tomando consciência. E aí tu tem um insight dessa compreensão. Não há nada em que possamos nos apegar. Nossos corpos, nossas almas já sabem. Mesmo assim, insistimos em acreditar na solidez das coisas. Precisamos do insight sobre isso também. Mas será que todo esse sóbrio insight não é um pouco angustiante? Impermanência, ausência do eu e insatisfação não parecem ser a base para uma vida feliz. No caminho do Bodhisattva, o insight das 3 características da existência, que são os 3 selos do Dharma, é mais alegre. Cada um aparece como seu oposto. Enquanto na forma comum de ver as coisas, opostos são opostos. Na imaginação do Bodhisattva, opostos são identidade. O problema é que é justamente isso, olhar para essas explicações e achar que as coisas são ruins, porque a gente está olhando através de uma lente das coisas que a gente não quer que terminem. Mas e aquelas que tu quer que terminem? Aquela relação, aquele emprego, aquele próprio sofrimento, qualquer coisa. Daí tu quer que a impermanência haja imediatamente, né? A pandemia, ainda bem que tem a impermanência, né, gente? Senão a pandemia não ia acabar nunca. A gente ia ficar o resto da vida, da existência, num ciclo de sofrimento, assim. Então a gente não leva o mesmo peso para as coisas, né? As coisas que a gente quer, que são boas, a gente quer perpetuar para sempre, assim. E aí a que é ruim, a gente quer que acabe logo. A impermanência, ela fica pro lado pendendo, né? Então, enquanto na forma comum de ver as coisas, opostos são opostos. Na imaginação do Bodhisattva, os opostos são identidades. É preciso um Bodhisattva para compreender que as coisas surgem e desaparecem ao mesmo tempo. Elas não existem verdadeiramente. Se elas não existem de verdade, não podem cessar de existir. Logo, impermanência é permanência. Só complica. Ai, que beleza. E Bodhisattvas sabem que não somos os eus permanentes que pensamos ser.
devemos ser algum outro tipo de eu que gloriosamente vem e vai no fluxo maravilhoso da impermanência. Eus verdadeiros. Bodhisattva sabe que quando nos livramos das nossas falsas vidas, conseguimos vidas verdadeiras. Não mais apegados exclusivamente aos nossos patéticos, vulneráveis não-eus. Nos tornamos ninguém e todos. E uma vez que os Bodhisattvas veem, aceitam e integram completamente a natureza insatisfatória das nossas vidas parciais nesse mundo de parcialidade. Eles veem que a dor e os problemas da consciência alienada são exatamente a dor e os problemas que precisamos para viver essa vida de sofrimento e cura junto com todos, nesse mundo difícil e maravilhoso. Desse modo, insatisfação se torna alegria. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas fixações. Fixação num estado mental, fixação num rótulo, num título, fixação numa aparência, fixação numa ideologia. Então tem que ter cuidado. Porque essas fixações, elas tornam permanente um eu, faz com que a gente não consiga enxergar todo o resto. E esse todo o resto está sempre mudando, e a gente está sempre mudando junto. Quando tu começa a justificar demais um estado mental, ou um estado ideológico, ou um estado, seja o que for, tu tá justamente mostrando, a tua mente está mostrando para ti, a tua mente consciente, se tu conseguir te ver, a cognitiva tá ali, só tagarelando, aquela conversa fiada. E a consciência está te mostrando, só estou te mostrando que tu está falando isso porque tu está aprisionado na tua própria fixação. Aí tu começa a defender uma ideologia, aí tu começa a defender a tua própria característica de rótulo, a tua própria característica de estado mental. Eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou alegre, eu sou triste, eu sou angustiado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a tagarela da mente cognitiva fica ali, só falando. E a consciência está te mostrando, tu está fixado. E a gente continua mostrando. Aí passa a vida fazendo isso. Aí quando tu vê, perdeu toda uma vida. Ao invés de pegar e olhar as coisas de uma forma um pouco na perspectiva do outro, assim, né? E isso é o que a gente tem que fazer. Porque os outros, dentro da sua realidade, também possuem uma abertura de mente que está tudo bem, que está tudo correto na forma que eles estão agindo. Mas a gente tem que se prender a alguma coisinha para justificar esse nosso euzinho. Todos nós fazemos isso. Todos. E é isso que o Buda vem nos mostrar. Nós estamos todos aprisionados. Acordem. Então é um exercício. Vai dizer, mas aí tu já acordou? Claro que não, né? Só o Buda fez isso. A gente está tentando. Estamos tentando. Shantideva sobre a meditação. Curiosamente, o capítulo de Shantideva sobre meditação não menciona nada do que eu disse até agora. Não menciona mesmo, porque isso aí é do budismo Theravada. O longo capítulo é constituído por 2 extensos e trabalhosos argumentos. Ele tenta nos persuadir de que o mundo e tudo que nele nos distrai e nos ocupa não vale a pena. A única coisa que vale a pena de verdade é meditar. E meditação requer solidão e ausentar-se do mundo. Isso aí sim, né? Ao fazer esse raciocínio, ele destrói sem misericórdia tudo que nos é precioso. Da comida aos amigos, do sexo à vida social. Como Salomão em Eclesiastes, Shantideva afirma que tudo isso é vaidade. Tendo supostamente nos convencido a abandonar nossas vidas comuns e ir para o meio do mato nos dedicar à meditação solitária, Shantideva abre seu segundo raciocínio, que é uma prática meditativa por si mesma, a mais importante de todas as práticas meditativas. Mencionei essa prática brevemente no capítulo sobre a perfeição da generosidade e sugeri uma forma resumida como uma das meditações no final daquele capítulo, a prática de trocar a si mesmo pelo outro. Não dá, né, gente? Essa coisa de se isolar não faz nenhum sentido. Me desculpe, Shantideva, mas nós temos que estar aqui no mundo para justamente tentar ajudar os outros. Né? Mas ok. O argumento ultrajante de Shantideva propõe demolir a ideia perfeitamente natural de que faz sentido nos favorecer em detrimento dos outros.
Ele começa dizendo que essa noção aparentemente razoável é, na verdade, ridícula. Ridícula. Como todos, eu sofro. Então, do meu ponto de vista, há duas pilhas de sofrimento, a minha própria e do agregado de todos os outros. Uma pilha é claramente bem pequena, a outra bastante grande. Entretanto, eu pareço prestar tanta atenção, ou provavelmente muito mais atenção à minha própria pequena pilha de sofrimento, do que a pilha gigantesca do sofrimento dos bilhões de outros seres humanos, para não mencionar as criaturas não humanas sobre a Terra. Por que eu faria isso? Especialmente quando percebo que focar no meu próprio sofrimento me faz infeliz, enquanto que, ao focar no sofrimento dos outros, sinto empatia, compaixão e amor. Igualmente, como eu, outras pessoas sentem alegrias de tempos em tempos. Não faz sentido algum eu me limitar à minha própria alegria, que é tão pequena, quando eu poderia tão facilmente me identificar com os outros, que coletivamente experimentam muito mais alegria em apenas um dia do que eu poderia experimentar numa vida inteira. Por que eu insisto em limitar minha alegria dessa forma? É ilógico, estúpido e altamente desvantajoso me identificar apenas comigo mesmo. Exatamente como eu, todos querem ser felizes e não querem sofrer. Por que não me identificar com esse impulso humano compartilhado em vez de me colocar tolamente à parte, como se eu fosse de alguma forma diferente ou mais importante do que os outros? Isolar-me dessa maneira definitivamente me traz sofrimento, enquanto me identificar com os outros me traz felicidade. Exatamente como o corpo é uma unidade viva, não uma coleção desconexa de dedos, mãos, olhos e órgãos internos. Da mesma forma, toda a existência é um corpo. Devia me identificar com o corpo todo e não me separar dele. Devia me identificar com o corpo todo e não me separar dele, como um braço decepado que jaz inutilmente à beira da estrada. Devia trocar definitivamente minha preocupação comigo mesmo pela preocupação com os outros. Esses dois argumentos são mais ou menos tudo que o Shantideva tem a nos dizer sobre a meditação nos 186 versos do seu capítulo. Então para quem está aí Odara esse final de semana, leiam 186 versos de Shantideva. É um espetáculo. A questão é que a gente não deve se isolar, né, gente? E a gente deve roçar o mundo, assim, a gente deve ter momentos de colisão com o mundo, com as ideias de outras pessoas e ver o quanto ainda nos toca, ver o quanto a gente pode aprender com as ideias das pessoas, com tudo que acontece à nossa volta com o mundo. Né? Se a gente quiser carpetar o mundo e aí andar pelo mundo achando que as nossas ideias são as mais perfeitas e bonitinhas, iluminadas, é um aprisionamento. Quando eu vejo que tem alguém que pensa diferente de mim, eu já, olha aí a chance de me ver. É o momento que eu me vejo. Como é que eu reajo a isso? Como é que eu vejo isso? Como é que eu posso arrumar isso? Como é que eu posso me colocar no lugar dessa outra pessoa e ver dessa maneira? É um baita exercício. Nem sempre dá certo, mas é um baita exercício o tempo todo. É um espetáculo fazer isso. Aprendemos muitas coisas com a visão talvez estranha de Shantideva sobre a meditação. Inicialmente, aprendemos que a meditação é uma prática essencialmente solitária, distante do mundo e do apego ao mundo. E por isso demanda grande determinação e forte motivação. Mundo aqui significa o mundo da separação e da parcialidade. A meditação é o oposto disso. O retorno para a completude, uma fuga da dor do mundo parcial. Obviamente, quando sentamos em meditação, não sentimos isso necessariamente. Como o mundo parcial existe nas nossas mentes e corações, está sempre lá quando meditamos. Além disso, normalmente meditamos em grupo, não sozinhos numa floresta nos Himalaias. Entretanto, acredito que o argumento de Shantideva continua válido. Ele está nos dizendo que a essência da meditação é validação o ato essencial de sermos alguém em busca da própria verdade. Não, concordo com Shantideva no momento que às vezes tu tem que te isolar para fazer a tua prática. Tu faz a tua prática, treina em casa, como aí tem muita gente aí que estão treinando comigo,
Depois tu treina junto na comunidade, o pessoal que está tendo oportunidade de treinar na comunidade, que tem a Sangha, né? Que a Sangha fortalece, a Sangha é o Buda, fortalece demais se tu praticar com a comunidade, mas há sempre o eguinho, assim, né? Não vou praticar junto, não é o meu horário, não é não sei o quê. Parem de se fresquear. Surgiu a oportunidade ali, clique e medita. Mas olha só, não, é muita coisa. O mundo tem que se adaptar à pessoa para ela meditar. Inacreditável. Parem de bobagem. Só pratiquem. E aí depois tem a prática que a gente tem que fazer, que é para retiro. Aí nesse momento tem que dar aquela forçada, sabe? Se colocar nesse momento assim. Sair desse conforto, né? Bom. A segunda lição que encontro no capítulo Shantideva é paradoxalmente o oposto disso. O que ganhamos com esse distanciamento do mundo na nossa solidão é a identificação plena e a aceitação desse mesmo mundo que deixamos para trás. O propósito da nossa meditação não é a fuga ou a autocura, mas o abandono de si na identificação com os outros. Entenderam, gente? É o quanto a gente consegue nos ver sem sofrer esse tipo de energia que surge, esse impulso cada vez que o outro diz alguma coisa e tu reage, e reage, e reage. Nós estamos vivendo o mundo de uma forma apenas reagindo às coisas. Tu não percebe isso. Quando tu está aqui no mundo que é um mundo de colisão, né, tu está o tempo todo colidindo. Nós somos os elétrons, assim, que está sempre se debatendo nas paredes, né, borbulhando, assim. Mas a calmaria que é o nosso estado natural. E enquanto o outro fala, a gente reage, o outro pensa, a gente reage, o outro publica alguma coisa, a gente reage, surge um som, a gente reage, o dia inteiro. Nós estamos debatendo, a gente está se debatendo assim, que nem aquele joguinho, né? E isso é identificação. Quando tu para olhar, tu observa esse intervalo de tu ver se tu vai bater ou não. E aí quando tu vê aquilo some, aquela identificação some. Some aquela outra, some aquela outra. E aí toda aquela energia que é gasta para isso, tu começa a diminuir. Em outras palavras, meditação é o retorno ao nosso verdadeiro eu, que sabe que não somos diferentes de tudo, que não somos. Nós somos os outros. Esse insight cura o mundo. Isso é genial. Terceiro, já que o capítulo de Shantideva não menciona posturas de yoga, respiração ou focar a mente num único ponto, podemos concluir que ou Shantideva nunca meditou e não sabia como fazê-lo, ou, mais provavelmente, que ele considerava a técnica da meditação da quietude menos importante do que o insight, que é o objetivo e a substância dela. É natural, né? Aqui nós estamos falando de um Zen, falando sobre um mestre tibetano. E tá tudo certo. Às vezes eles se botam, eles se criticam entre si. É bonitinho de ver. Mas é legal. Deixa que se peguem. A gente fica só assistindo. Tem algumas coisas que eu concordo, outras que eu não entendo. Então, as que eu não entendo, eu fico para mim. Então, ali, ó. Da mesma forma, talvez, aqui, vou voltar um pouquinho. Já que o capítulo de Shantideva não menciona posturas de yoga, tal, Shantideva nunca meditou e não sabia como fazê-lo, ou mais provavelmente que ele considerava a técnica da meditação da quietude, shamatha, né, menos importante do que o insight, vipassana, que é o objetivo e a substância dela. Da mesma forma, talvez possamos imaginar que Shantideva, como milhões de outros meditadores da Índia, Tibete, China, Japão, Coreia e no Ocidente, não praticava meditação sentado ereto e respirando, mas pela leitura atenta, cuidadosa, comprometida e repetitiva dos textos sagrados, até que os pensamentos e palavras desses textos estivessem gravados na memória. Então ele está querendo dizer assim, ó, talvez ele não praticasse a meditação silenciosa, mas e sim o Tantrayana, ou Mantrayana, tá? Que é uma possibilidade. Que é a repetição, mantra, yana é um veículo, né? Usando o mantra como veículo, que é como o Vajrayana, né, utiliza. Então, também, vamos falar.
Isso remete ao começo de nossa conversa, ao significado da palavra meditação. Como eu havia falado, toda leitura, recitação, discussão, interpretação de textos, oração e cântico podem ser compreendidos como formas de meditação. A prática de escutar falas do Dharma é uma forma de meditação. Ao ouvir os ensinamentos, aqui tem um erro. Página 181. Nossa, o cara é muito arrogante. É muita petulância a pessoa. Nossa secretária do Luz da Letra, a mãe do Vitor Barreto, que está presente nessa leitura, por favor, avise Vitor Barreto que há um problema aqui. Então, a página 181. A prática de escutar falas do Dharma com D minúsculo, não, está errado, é com D maiúsculo. É uma forma de meditação. Não tem como. Porque as falas do Dharma, o Dharma com D minúsculo não fala. Ele não tem como falar, porque ele é um fenômeno, ele não é um ensinamento. A Ana sabe o que eu estou falando. Obrigado, Ana. Mas é importantíssimo a gente corrigir isso aqui, muito importante. Senão fica até ruim para quem escreveu o livro. Que ele com certeza ia ficar muito indignado. Ao ouvir ensinamentos, não estamos tentando adquirir, porque muda completamente sentido, vai para outro lugar, assim. Aí o Buda vai dizer assim, mas como assim que tu não entendeu ainda, Nanda? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tia Nanda, coitada da Nanda. A Nanda sofreu nas mãos do Buda. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ao ouvir ensinamentos, não estamos tentando adquirir informações úteis, mas apenas escutando, permitindo que as palavras possam ir profundamente até o coração, até os poros do corpo, até os kalapas. Nos dias atuais, os livros espirituais são vendidos com frequência nas prateleiras de autoajuda. É verdade. Possivelmente porque se espera que eles tragam informações úteis ao crescimento pessoal. Precisamos de informação, mas ler ou ouvir ensinamentos como prática meditativa não é informação. É parte de um longo processo de reorganizar o corpo e a mente, mudando pontos de vista, suavizando o coração. Vamos fazer uma prática? Muito bem. Coloque o corpo numa postura ereta. Aprendo imediatamente a repousar o corpo e a mente. Quanto mais se trabalha a meditação, mais rápido vocês voltam ao estado natural do corpo e da mente. A respiração imediatamente se pacifica, não importa o que esteja acontecendo. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca, ativando todo o sentido de prazer, liberando o corpo, liberando a mente de estados mentais, cognitivos. Deixe para lá agora qualquer tipo de pensamento, de julgamento. Esqueçam, deixem de lado agora o que foi lido. E pratiquem o que foi lido, era a leitura do Dharma, com D maiúsculo. Agora observe o Dharma, com D minúsculo, que são os fenômenos do corpo. Através dos fenômenos a gente atinge o Dharma. Observe os fenômenos, observe qualquer som como sendo som, qualquer gosto como sendo gosto, sem julgar. Procure observar qualquer coisa que surja no seu corpo, na sua mente, nos seus sentidos. Apenas como sendo, sem julgamento de bom ou ruim. Observem isso, façam esse exercício. Veja se é possível
coloca uma consciência nesse estado, e essa consciência lhe mostrará que está julgando o tempo todo. Faça esse exercício agora, olhando tudo ao mesmo tempo, corpo, sentidos físicos, sentido da mente. E quando estiver julgando alguma coisa bom, ruim ou indiferente, veja que está julgando de algum lugar de uma mente condicionada. É uma prática um pouco mais difícil, mas é possível. Observem. Observe que em poucos segundos a mente já está julgando novamente, criando uma identidade. É essa identidade que nos aprisiona. Procurem treinar em atenção plena durante o dia, observando os julgamentos, e façam a seguinte pergunta: quem julga? Todo o tempo, quem julga? Busquem a origem desse julgamento. Voltem apenas a observar sua respiração. Faça uma inspiração profunda. Entenderam mais ou menos? Essa prática é difícil, mas é só para vocês terem uma noção, assim. Um olhar. Às vezes alguém pega e entendi. E aí faz. Tá bem? Bom sábado para vocês todos. Obrigado pela companhia, pela generosidade de estar aqui, de manterem as suas mentes abertas, concordando ou não concordando com o que eu falo, mas tendo a generosidade de entender que nós todos estamos num caminho de busca. Então somos possíveis de falhas e de desentendimentos. E isso é o Dharma, com D maiúsculo. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom sábado!